Boa noite, meus irmãos, a paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, né, da nossa quaresma. Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos pedir agora a intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, para que possamos mais um dia rezar com vocês e que de alguma forma, né, esse salmo hoje entre no seu coração. Transforme a sua vida, transforme todo o seu ser. Então, para isso, vamos pedir ao Espírito Santo para que venha repousar sobre nós nesse momento. Peçamos ao Espírito Santo para vir, né, e abranger o nosso coração, queimar tudo aquilo que não é de Deus, queimar todo mal, queimar toda insegurança, queimar toda ansiedade. Que o Espírito Santo venha e faça morada em todo o nosso ser. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E peçamos também a Santíssima Virgem Maria, para que venha, junto com nosso Senhor, realizar o Paráclito, realizar esse batismo que nós tantos precisamos. Ai de nós se não fosse Nossa Senhora. Ai de nós se não fosse o sim de Maria. Ai de nós. Que nós possamos, neste momento, pedir a nossa mãe para que venha pedir a Jesus por nós. Peça a mãe que o filho atende. Façamos esse pedido especial a Nossa Senhora hoje. Que ela venha nos cobrir com teu manto. Que ela venha pedir a Jesus por nós. Que ela venha rogar por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. É a pois advogada nossa, nestes vossos olhos misericordiosos a nós volveis, depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. E agora, logo após essa entrega, que nós possamos, que vocês possam também conhecer, né, nossos irmãos que estão rezando junto com nós. Oi, gente. Me chamo Robert. Oi, pessoal. Meu nome é Paula. E eu sou Eco. Eu já convido vocês para pegarem a Sagrada Escritura no Salmo 13, para que possamos iniciar. Vou ler aqui. Ao mestre de canto de Davi. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Corromperam-se os homens, sua conduta é abominável. Não há um só que faça o bem. O Senhor do alto do céu observa os filhos dos homens, para ver se acaso existe alguém sensato que busque a Deus. Mas todos eles se extraviaram e se perverteram. Não há mais ninguém que faça o bem, nenhum, nem mesmo um só. Não se entenderão esses obreiros do mal, que devoram meu povo como quem come pão? Eles que não invocam o Senhor, mas irão tremer de pavor, porque Deus está com a raça dos justos. Pretendeis frustrar os planos do humilde, mas o Senhor é seu refúgio. Ah,
se venha de Sião a salvação de Israel, quando o Senhor tiver mudado a sorte de seu povo. Jacó exultará e Israel se alegrará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí vem a perguntinha. O que ficou para vocês nesse texto? Depois de você ter lido, né, junto comigo, ou pegou de novo para ler, o que ficou para você nesse texto? Fala sobre o quê? Né? Fala sobre salvação, fala sobre perdão, fala sobre o quê? Quer pensar um pouco, refletir? Né? Vou deixar para meus irmãos também falarem um pouco, dar os seus palpites, né? Mas pensa no seu coração. Quiser escrever no comentário alguma coisa que ficou gravada aí, pega aquela parte que mais te chamou atenção, coloca nos comentários para a gente também, para que nós possamos juntos compartilhar aquilo que nós entendemos sobre o texto. Quantas vezes nós esquecemos de Deus, né? O pecado muitas vezes nos leva a isso, nos leva a afastar-nos de Deus, né? O que esse salmo vem nos dizer hoje, que muitas vezes nós estamos tão corrompidos, nós estamos tão sujos, tão angustiados por conta de toda a nossa vida, por conta de coisas do nosso dia a dia, por conta de coisas, né? Por conta de pessoas em si mesmo, porque muitas vezes até o trabalho da gente é meio complexo, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes a gente tá ali, vê uma pessoa falar uma coisa que a gente não gosta, ou então também tem um dia que a gente não tá bem, né? E quantas vezes, por nossos pecados, por nossas faltas, nós nos afastamos de Deus. E aí é que está. Pois se a gente não procura reparar isso mais rápido, isso vai virando uma bola de neve. Quantas e quantas vezes com nós também isso é assim. Nós, por muitas vezes, nós deixamos as coisas mundanas tomarem conta de nós. Nós deixamos nos corromper por coisas mundanas, pelo pecado. E aí a gente vai e tenta, né, muitas das vezes, reparar por nossa conta sem procurar a Deus. Mas contra o pecado você não luta, do pecado você foge. E muitas vezes nós não somos assim. Por escolhas, por maus hábitos, por, por coisas que nós vemos na rua que começam a nos alimentar até através da própria internet, nós nos esquecemos de Deus. E também, quantas e quantas vezes nós colocamos coisas materiais no lugar de Deus. O pecado nos faz cegos demais, nos afasta da graça e da paz. O pecado, por muitas vezes, ele toma o lugar dos nossos olhos, mas não os olhos físicos, mas os olhos do coração. Nós começamos a enxergar outras coisas, nós começamos a nos alimentar de outras coisas. É como uma alimentação nossa do nosso cotidiano. Muitas vezes, há coisas que são muito melhores, né, muito mais gostosas, vamos dizer assim, o sabor do nosso próprio alimento. Mas será que aquilo está nos fazendo bem? Será que nos alimentar, por exemplo, vou dar um exemplo muito certo da nossa alimentação, doce, por exemplo, se comer doce todo dia, chega uma hora que a gente passa mal. Chega uma hora que vai complicar a nossa saúde. Isso também acontece com a nossa saúde espiritual. Você vai e começa a se alimentar de uma coisa hoje, ela começa desse tamanhozinho assim. Aí ela só vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar no ponto que ela nos domina por inteiro, ela nos mancha por inteiro.
E mesmo acima disso tudo, Deus está lá de cima, nos observando, esperando nós clamarmos por Ele, esperando buscarmos a nossa reparação, nos arrependermos de todo esse mal que estamos fazendo a nós próprios e também a Deus. Pois se estamos fazendo mal a nós somos a imagem e semelhança de Deus, quer dizer que estamos também fazendo mal a Deus. Pois se nós somos parte dele, nós também estamos fazendo mal a ele. E aí, no versículo 4, vem nos falar: não se emendar, não se emendarão esses obreiros do mal, que devoram meu corpo como quem come o pão? Eles que não invocam o Senhor, mas irão tremer de pavor, porque Deus está com a raça dos justos. Muitas das vezes, por nossas más escolhas, no momento em que pensamos em nos reparar, o inimigo vem e nos diz que nós não somos dignos. O inimigo vem nos falar, e aí aquilo a gente começa, né? Porque a gente está tão sujo, a gente está no caminho tão errado, que nós pensamos que Deus é mau. E ali já ficamos, né? Meio constrangidos de nos confessar. E aí que vem, que entra, né? Nessa hora o Espírito Santo. Para isso é que servem os nossos amigos de oração, os nossos amigos, pois se temos amigos que são amigos de Deus, a nossa vida ela toma um novo sentido, toma um novo rumo. Porque através de uma conversa com um amigo, através de uma conversa com uma pessoa que está com Deus, que caminha com Deus, ele vem nos ajudar. Pretendeis frustrar os planos dos humildes, mas o Senhor é seu refúgio. E aí, através disso, ali está o Senhor de braços abertos para nos acolher. Que possamos ser como o filho pródigo, que se alimentou, preferiu a vida mundana, mas depois, através da misericórdia, ele voltou. Que possamos ser como ele, que possamos ser como o povo que muitas vezes caminhou errado, escolheu errado, mas naquele exato momento, no último momento, eles abriram os olhos e voltaram-se para Deus. Muitas das vezes com nós também é assim. Quantas das vezes nós fazemos escolhas erradas na nossa vida? Quantas das vezes, por causa de festas erradas, festas mundanas, nós escolhemos caminhar sem a ajuda de Deus? Nós escolhemos, infelizmente, caminhos errados, mas Deus nunca desistiu de nós. Assim como a mãe não desiste do filho, assim como o pai não desiste do filho, Deus não desiste de nós. E naquele momento em que a gente decide seguir o caminho correto, Ele está ali nos esperando. Que possamos fazer a escolha certa, que possamos escolher a Deus, que possamos escolher a Deus para habitar em nós. Então, gente, quantas e quantas vezes não questionamos a Deus, né? Vamos lá no início. Diz insensato, não a Deus. É o mesmo que hoje muitos pensam. Até mesmo pessoas que conhecem as pessoas próximas. Pessoas até de dentro da igreja, pessoas que veem. Muitas das vezes a gente vê um questionamento desse até, às vezes até novo, em algumas circunstâncias. Você está conseguindo me ouvir bem? Eu estou um pouco louca, sabe? Talvez me. Hum. E quando a gente diz não a Deus,
é quando queremos fazer as coisas do nosso jeito. Eu fiz algumas anotações aqui e me inspirei também em algumas palavras da irmã Zélia, tá? Por isso eu estou olhando um pouco mais para baixo. Muitas das vezes, a gente não reconhece que a soberania deste mundo ela está unicamente nas mãos do Senhor. E o sensato ele vai dizer, não há Deus, eu não preciso de Deus, só eu me basto. Não é certo. Isso é o mesmo que deixar o pecado tomar conta do próprio coração. Às vezes a gente escuta muitas dessas coisas em música. A gente escuta sair da boca de artistas e sai muito em música. Tem uma música, eu não vou dizer o nome da artista para não gerar coisas, mas tem uma música que diz assim, eu não preciso me reconhecer, eu quero esquecer meu nome. E isso é a mesma coisa que dizer que não preciso de Deus na minha vida. Isso é eu me bato. A mesma coisa de dizer isso. Nós sabemos bem que isso não é o certo. É o mesmo que entender que o pecado ele já tomou de conta do coração que estamos distantes. Talvez entender que se encontra distante dele. Então, muitas das vezes, a gente acaba deixando essas coisas tomarem de conta do coração e isso se torna duro de saber, se torna duro de ouvir. E é, para nós é a imagem de cada Deus, como que fica o coração dele. Então, Deus lá do alto céu, ele observa se existe alguém filho que busca ele, alguém filho que esteja ali atento, esteja vigilando, ele busca. Então, nós precisamos fazer esse caminho, um caminho de busca. Muitas vezes a gente se questiona. A gente tem aí, a gente tem aí a pandemia como exemplo. Por exemplo, a pandemia, a perda de uma pessoa, a perda de um ente querido, às vezes o afastamento de uma mãe, de um pai, e às vezes a gente se questiona, cadê Deus? Uhum. E diversas vezes a gente se pega nesse questionamento. E isso é um pecado, é um pecado. Não se deve questionar os desígnios de Deus. Deus vê tudo, ele comanda tudo. Ele sabe de todas as coisas. Mas às vezes a gente está tão dentro de uma vida desregrada que acabamos agindo dessa forma. Quando a gente sabe que não é a mesma forma. Nós precisamos de uma vida santa, de uma vida correta, de fazer o que é certo segundo o coração de Deus, para que Deus se alegre, para que possamos nos encontrar em paz, para que o coração do nosso Senhor ele não seja mais machucado por conta do nosso pecado. Então, nós não tenhamos medo de viver com justiça, com retidão, com uma vida de busca constante em Deus. Nós precisamos levar a salvação ao mundo. Tem muitos irmãos que precisam, minha gente, muito precisam. É como a gente falou recentemente em uma dessas lives nossas que fizemos, e tem muita gente que tá, tem a necessidade, que sente a necessidade de voltar para Deus, que sente a necessidade de estar junto para a presença, mas não consegue.
E nós precisamos ser a luz para essas pessoas. Nós precisamos ser esse sal da terra, essa luz do mundo para essas pessoas. Nós possamos levar cada vez mais aquilo que o Senhor quer que a gente leve, para que possamos ser luz na vida do irmão, do outro. Então, o Lucas está colocando aqui alguns pontos que vieram no coração dele, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Desculpa, minha garganta não está nada boa. Não é o pecado que mais fere no coração. O que dilacera é não virem as almas refugiar-se em mim depois de terem cometido. Isso sagrado coração de Jesus para Soró, Josefa e Menega. Quantas e quantas vezes a gente dilacera o sagrado coração de Jesus? Quantas e quantas vezes a gente fere o coração de Deus e às vezes nem percebemos devido estarmos dentro de uma vida desregrada. Quantas e quantas vezes? O Salmo 13, no lamento pessoal de Davi, ele expressa angústia diante do aparente silêncio de Deus. Por quanto tempo, Senhor? Este breve, mas intenso salmo, ele move da aflição à confiança. O texto aborda temas, uma sensação de abandono, a persistência na oração e a transformação da lamentação em louvor. O salmista, ele conclui reafirmando que a sua confiança no amor fiel de Deus. Ele deixa claro a transformação da lamentação em louvor, tá? Então, Lucas colocou aqui também outra passagem de 2 Coríntios, capítulo 4, do 8 ao 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Somos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Isso reflete a luta e a esperança expressas no Salmo 13 também. Eu vou deixar que os meninos também concluam com as duas colocações que o Lucas colocou aqui no nosso, tá bom? Se pegarmos esse Salmo 13, podemos ir para Romanos, onde Paulo escreve uma carta aos Romanos. Romanos 3, versículo 10 a 12. Diz assim: não há nenhum justo, não há sequer um. Não há um que tenha inteligência, um só que busque a Deus. Extraviaram-se todos e todos se perverteram. Não há quem faça o bem, não há sequer um. O que esse salmo quer nos dizer? Esse salmo quer dizer que o pecado está nos afastando de Deus. E que a única maneira de buscarmos não mais ferir a Deus é buscar Ele a cada dia. É estar em oração. Paulo sempre diz que devemos orar muito a Deus e pedir a Deus para que Ele converta o nosso coração, né? Fala também sobre a desobediência da humanidade com Deus, né? E suas atitudes, esse mundo desregrado que vivemos hoje em dia, né? Vivemos um mundo sem lei, aonde a lei não existe, aonde vemos certas atitudes absurdas acontecendo e a gente acha como se fosse normal, né? Está acontecendo tanta coisa errada no mundo de hoje em dia,
que está ferindo o coração de Deus. Como a gente falou, né, há uns salmos para trás, né, não devemos despertar a ira de Deus. Né? E aqui fala, no salmo, né, deixa eu voltar para o salmo aqui, não se emendarão esses obreiros do mal, que devoram meu povo como quem come o pão, eles que não invocaram o Senhor, mas irão tremer de pavor, porque Deus está com a raça dos justos. O que isso quer dizer? Quer nos mostrar que vivemos, como disse, num mundo sem lei, aonde você faz o que você achar que tá melhor, aonde você lubridia seu irmão com palavras, né, como Deus fala, né? A gente usa muita palavra de Deus para enganar o irmão. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu sobre isso, né? Até o diabo usou a palavra de Deus contra Jesus, para tentar fazer com que Jesus adorasse ele. E Jesus falou, adorar somente Deus, Senhor teu Deus. Né? E Deus fala que no dia do juízo final dele, aonde acontecerá o arrebatamento, ele vai separar o joio do trigo. Aquilo que for joio será lançado para o fogo eterno. E aquele que for trigo irá descansar eternamente com Deus. Né? Tem um vídeo que eu estava vendo que mostra São João no paraíso. E ele pergunta assim, quem são essas pessoas aí? Por que as roupas delas são tão brancas assim? Aí um rapaz ele fala assim, essas aqui são as almas que Jesus resgatou para ele. E as roupas deles estão brilhando assim, porque eles foram banhadas pelo sangue do Cordeiro. Então devemos todos os dias pedir a Deus para nos banhar no sangue do Cordeiro, para que possamos também ser branqueados, sermos limpos e irradiar essa luz que Deus tem para a gente. Né? Uma frase que uma vez eu estava numa palestra, o palestrante falou foi: se vocês soubessem realmente o porquê vocês vieram para a Terra, vocês colocariam fogo nesse mundo. Então, tipo assim, quando a gente descobrir que existe dentro da gente uma chama que tá ali queimando, pronto para sair, e a gente está segurando essa chama ali, né? Quando a canção nova falou, Deus nos fez perfeito. Deus nos fez perfeito. Deus não fez nada de errado com a gente. É perfeito. É nós que colocamos defeito na gente mesmo. Né? E aí a gente vai pecando contra Deus, que é também um pecado. Toda vez que você não aceita algo em você, você está pecando contra Deus. Porque Deus fala, você é minha imagem e semelhança. E você começa a ferir Deus porque você não se aceita. Ah, eu me acho gordo demais, eu me chamo alto demais, eu me chamo baixo demais, eu me acho preto demais, eu me acho branco demais, eu me acho isso. Você tá indo contra Deus. Então devemos nos aceitar primeiramente. E parar de cometer certos pecados. Para que possamos parar de ferir Deus e parar e buscar a salvação que só Ele tem pra gente. Bem, meus irmãos, eu vou ler uma parte de um artigo aqui da comunidade Betânia e também do bispo, né? O bispo Agostinho de Hipona. No versículo 6, eles fizeram análise, né, sobre isso tudo do Salmo e falaram que justifica-se o grande medo sentido por parte dos tolos, que no caso pessoas que não confiam mais em Deus, que não se rendem à existência providencial e bondosa do Senhor. O Senhor é o refúgio deles, os justos, e Deus
está com que lhes obedecem, que no caso são as pessoas fiéis a Deus. Quão profundo deve ser o medo daqueles que se posicionam contra o Deus eterno e seus escolhidos. Estes não apenas devem temer a ira divina por sua rebelião, mas também tremer perante a aplicação da justa justiça aplicada sobre os seus atos. O que eles vêm nos dizer nesse momento? Muitas das vezes, as pessoas se voltam contra Deus, fazem tudo ali e fazem tudo, vivem uma vida totalmente errada, uma vida desregrada, sexualidade desregrada, várias outras coisas, e depois, né, querem entrar no céu. Se uma pessoa não amou a Deus na terra, como que ele vai entrar no céu? Como que ele vai amar a Deus no céu? É impossível. Creio eu que isso seja impossível, seja uma coisa, tipo assim, meio sem lógica, né? Se você não amou Deus na terra, você não vai amar Deus no céu, porque você não fez nada para merecer o céu. Muitas das vezes, as pessoas se rebelam contra Deus por conta de acontecimentos da vida, coisas meio sem lógicas. Se uma pessoa, por exemplo, aí, pegou um carro, saiu a 200 por hora, numa estrada qualquer, não conseguiu parar numa curva, passou direto, bateu e morreu, como que os familiares vão culpar a Deus por isso? São coisas meio sem nexo, né? Isso tudo aí. Uma pessoa que escolheu beber a vida inteira, assim como na minha família teve gente assim, perdemos inclusive, escolheu beber, deu depois problema de saúde seríssimo, deu um câncer e morreu. Minha tia não culpa a Deus, mas minhas primas também não, mas se culpassem, o que Deus tem a ver com isso? Foi escolha. Não culpe a Deus pela consequência das suas próprias escolhas. Muitas das vezes são escolhas complexas. E na análise, ele continua falando: na mesma medida, os filhos de Deus devem sempre lembrar-se de quando o apóstolo Paulo consola a igreja sofredora ao dizer: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Isso lá na carta aos Romanos. Além da certeza da justiça divina sendo aplicada sobre os bons e os maus, o povo de Deus ainda deve deleitar-se em sua providência. Seus corações devem sempre estar firmes na fé de que, embora Deus, por algum tempo, pareça não levar em conta as injustiças infligidas sobre seus servos, ele está sempre presente com eles e aplica-lhes sua graça durante toda a sua vida. Por mais que soframos, né, com as injustiças, por mais que soframos com pessoas que vivem nos humilhando, perguntando por que a gente está na igreja, perguntando por que a gente se doa para a igreja, entreguemos isso na mão de Deus, entreguemos a Deus para que Ele seja feita a justiça. Não discutamos, não nos exaltemos, né, com nada disso, deixa que Deus faça. É tudo no tempo dele, para ele e com ele. E continua. Apesar E ele continua fazendo análise sobre tudo isso. Quem dera que Sião viesse já salvar Israel quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Há espaço para a compreensão do texto como restaurar a sorte de seu povo, ainda mais para cristãos que entendem através da revelação do Espírito Santo. A não ser aquele cuja humanidade desprezastes, Jesus há de vir em glória para o juízo dos vivos e dos mortos, e o reinado dos justos. Como por ocasião de sua vinda humilde, sobreveio a cegueira em parte a Israel, até que entrasse a plenitude das nações. Nele se realizará a continuação, assim todo Israel será salvo.
A salvação guardada de Sião não apenas direciona-se a Israel e suas experiências de cativeiro durante a história, mas estende-se de forma cosmológica infinita e eterna sobre todos aqueles que são inseridos no povo de Deus e consolados por sua sublime esperança. Ah, meus irmãos, Deus vai dar a vitória. Deus nos dará a vitória. Acreditemos e entreguemos, pois Deus nos dará a vitória. O Salmo 14 chama todos os homens à fidelidade ao Deus revelado, primariamente Israel e posteriormente a todo o mundo, povo, língua e nação na pessoa do Filho do Homem. Esta fidelidade deve ser acompanhada do reconhecimento da existência divina, da busca por sua presença, do endireitamento de valores e atitudes conforme os caminhos do Senhor, e de uma reforma nos pensamentos, vontades e concepções da realidade, conforme a verdade revelada pelo próprio Deus. Que possamos, converter os nossos pensamentos, é o que Deus nos convida hoje, através desse salmo. Possamos mudar nossas atitudes, converter não só a nós, mas também aos nossos. Muitas das vezes as pessoas se rebelam contra Deus por causa de pouquinha coisa, por conta de quase nada, algum acontecimento que deixou triste. E aí vem uma pergunta: será que essas pessoas realmente estavam com Deus? Será que essas pessoas eram realmente juntas de Deus, caminhavam com Deus, deixavam Deus fazer parte da sua vida? Será que muitas das vezes essas pessoas que têm o coração duro, que deixam outras coisas tomarem o lugar delas, que se rebelam, que se dizem ateus, que se dizem de outras seitas, será que alguma vez elas já foram de Deus verdadeiramente, já se deixaram Deus fazer parte da vida delas? Que possamos rezar pela nossa humanidade, por tantas guerras, por tantas maldades, por tantas coisas, que entristecem a Deus. Que Deus tenha misericórdia de seu povo. Que esse povo possa enxergar a Deus, possa se converter, possa deixar Deus fazer parte de sua vida. Que Deus seja o centro da vida dessas pessoas. Que elas possam verdadeiramente deixar que Deus tome esse lugar que um dia foi dele na vida delas. O Salmo, aqui no versículo 14, né, fala assim: que venha de Sião a salvação de Israel, quando o Senhor tiver mudado a sorte do seu povo. Jacó exultará, a Israel se alegrará. Aqui fala sobre uma salvação que Deus está trazendo para a humanidade. Quando Deus livrar o povo daqui, de toda a sua tristeza, de toda a sua angústia. Né? Davi já tá falando sobre isso. Que Israel será liberta. Então a gente pensa assim, né? Somos esse povo de Israel. Somos esse povo que Deus fala que vai ter a salvação. Jesus já fala que a gente vai ter a salvação. Quando ele fala uma coisa, ele não volta atrás nas suas palavras. Ele fala a verdadeira, ele vai ter a salvação. Só que para termos essa salvação, devemos buscar a ele. A todos os dias. Para que quando ele venha dar essa salvação, a gente esteja na lista dele. Porque Deus fala, todo aquele que tiver com a marca tiver a marca de Davi nele,
né? É ele que eu vou levar. Então a gente tem que ser justo, buscar sempre ser justo. O Lucas está postando umas mensagens aqui, né, que, ó, antes de conhecerem a Deus e amar Ele, pessoas que hoje estão longe acabaram por feridas de se afastar da igreja. Que Deus cure suas feridas nos corações causadas por nós e por outros que contribuíram para o seu afastamento. O louvor em meio às dores ainda não vejo. Louvar pela fé, né? Então a gente tem que buscar pela fé. A gente não tem a fé é aquilo que a gente acredita mesmo não vendo, né? É o que Jesus falou com São Tomé. Quando os apóstolos estavam ali reunidos, Jesus apareceu para eles. E São Tomé não estava ali. Quando depois de Jesus foi embora e tudo, né, São Tomé apareceu ali e o pessoal falou com ele: ó, São Tomé, Jesus esteve aqui. E ele falou assim: ah, só acredito vendo. E aí Jesus foi, apareceu para ele de novo. Quando Jesus apareceu, ele estava lá. Jesus falou: toca aqui nas minhas mãos e toca do lado do meu peito. Né? Homem de pouca fé, será que você tem que só acreditar vendo? Né? Então você tem que acreditar muitas vezes não vendo. Chama fé. Fé é aquilo que você acredita, mesmo que você não veja. É a mesma coisa que eu te perguntar: você já viu Deus? Você conhece Deus? Você tem visto a face de Deus? Não. A gente não conhece a face de Deus. Né? Como o Frei Gilson fala, a gente vê a face de Deus borrocada, embaçada. A gente não conhece ainda a face de Deus, mas um dia iremos conhecer essa face de Deus. Mas a gente tem fé que Deus existe. A gente acredita que Deus existe. A fé move montanha, então a gente acredita naquilo. E para que busquemos essa salvação, buscarmos estar frente a frente com Deus, devemos ter essa fé. É rezar sempre e buscar que Deus um dia nos conceda a mesma glória que os apóstolos tiveram, de estar ali junto com Jesus, e Jesus se transparecer na frente deles e mostrar realmente quem era ele, e eles puderam contemplar face a face a glória de Deus. Devemos também contemplar isso, pedir para que Deus nos dê essa mesma graça de um dia possamos ver a glória de Deus assim na nossa frente. Eu lembrei de uma passagem, só que antes de falar a passagem, eu vou colocar aqui o que você está colocando. É, antes de conhecerem a Deus e amar a Ele, pessoas que hoje estão longe acabam por feridas, por se afastarem da igreja. Deus cura essas feridas nos corações causadas por nós e por outros que contribuíram para o seu afastamento. Coloquemos aos pés da cruz Senhor Jesus, tá? E ele ainda acrescenta o louvor em meio às dores, ainda que não vejam, louvo pela fé. Isso casa muito com o que o Robert acabou de falar, complementando. Deus muitas vezes espera a gente ter fé antes de nos dar sinais da sua graça. É preciso confiar na palavra dele antes de viver as graças. É fé, gente. É preciso ter fé, tá? É preciso ter fé. Ter fé e confiar nele. Esse salmo todo pede isso, confiança e obediência também na palavra, que ele nos pede. É, enquanto o Elson estava falando, eu lembrei de uma canção da Cola de Deus, em que eles citam Romanos 5 lá no versículo 5 também, aqui na Bíblia, na tradução CNBB. A esperança, ela não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
E eu complemento com a frase que o Lucas disse para a gente antes de começar a live. Ainda que haja desgraça, ainda há esperança. Então, a esperança, ela não engana. Onde há fé, há esperança. A esperança, ela nunca vai nos enganar. Então, possamos manter a fé, manter a esperança em Deus e colocar tudo, tudo aos pés dele, aos pés da cruz dele, tá bom? E que possamos fechar nossos olhos, colocar a mão no nosso coração e refletir quantas e quantas vezes acabamos perdendo a fé e a esperança dentro de diversos e diversos circunstâncias. Quantas e quantas vezes a gente desanimou e disse, meu Deus, cadê tu? Quantas e quantas vezes a gente duvidou? A gente dúvida, a gente teve pouca fé. Ou às vezes perdemos aquela fé que estava ali dentro de nós. Que possamos nos fortalecer cada vez mais em Jesus. Colocar a nossa esperança, colocar a nossa expectativa, colocar toda a nossa vida e todas as pessoas que nos pedem oração aos pés da cruz, Senhor Jesus. Muitas vezes precisamos, muitas vezes precisamos sair na realidade e entender que é o Senhor, Ele é o único que pode nos salvar. É o único que pode ser a nossa luz, é o único que pode ser a nossa salvação. É o único que possamos permanecer firmes, com fé, com confiança, ah, e que possamos ter luz para o próximo, para que o próximo veja Deus em nós. Então, possamos abrir nosso coração. Todas as vezes que pensarmos em cair, em desanimar, lembrar que temos um Deus que está ali nos guardando, que está ali nos cuidando, que está ali do nosso lado, pronto para nos amar incondicionalmente. A gente sabe que Deus é amor, Ele cuida da gente, mas às vezes nós é, fazemos questão de ir por outros caminhos, de procurar um caminho mais fácil e é um caminho que ao mesmo tempo vai nos trazer desesperança, que vai nos trazer falta de paz. Então, que possamos nos firmar cada vez mais em Cristo Jesus, entender que só Ele é a nossa esperança. Ainda há esperança. O mundo está do jeito que está, mas ainda há esperança. Que possamos vigiar, que possamos continuar buscando cada vez mais. Na certeza de que um dia entraremos na glória juntos de Deus, lá, pertinho. Então, fazemos uma Ave Maria. Recebemos também uma notícia agora que o ex-pároco de Fátima, acho que da paróquia dos meninos, de Viçosa, né, esse menino, o atual Dom Geraldo de Souza, ele está hospitalizado. Então, colocamos ele também em nossas orações,
Coloquemos também o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, e todos aqueles que trazem nos nossos corações e que seguiram também por nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina. Santo me rege, me guarde, governe e ilumine. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu sinto no meu coração que eu quero fazer um convite também, a rezarmos o rosário. Estamos no meio da quaresma, sabemos bem que é um tempo de penitência, é um tempo de reflexão, de, enfim, de jejuar e de dobrar mais ainda as nossas orações, de preparar. Fazemos o Santo Rosário. Ah, mas não consigo rezar em certo horário. Busque um horário que você consiga, tá? Busquemos um horário em que consigamos fazer o Santo Rosário. Mas não deixemos, tá bom? Foi Nossa Senhora de Fátima quem pediu. Só uma coisa para finalizarmos aqui, né? Pegando o último versículo desse salmo, né, que a gente acabou de ler aqui, né? Aqui embaixo, aqui no 7, né, que a gente pega. Se venha de Sião a salvação de Israel, quando o Senhor tiver mudado a sorte de seu povo. A gente nunca pode perder as esperanças, que ainda há salvação, mesmo por tudo que está acontecendo. Todas as notícias que a gente pega na televisão sobre a morte da Vitória, da menina de 17 anos, sobre a adolescente que a mulher dopou ela e abriu sua barriga porque ela estava grávida e queria a criança da menina. Sobre o marido que estava com ciúmes da esposa e jogou a mulher na cama e cobriu ela com as roupas e passou fogo na mulher viva. Então que devemos buscar a esperança em Deus e pedir a Deus que Ele interceda por cada um de nós, por cada um da gente que está aqui, assim como lá em Sodoma e Gomorra, quando o povo clamava a Jesus por uma salvação. Jesus viu o sofrimento daquele povo. Jesus viu o sofrimento que cada um estava tendo ali em Sodoma e Gomorra. E Jesus salvou aquele povo. Jesus salvou aqueles que queriam mesmo a salvação. Assim também como o Lucas tinha falado para a gente antes da gente começar a live, sobre o povo lá do Egito. Né? Aquele povo clamou durante muitos anos para que Deus, né, pudesse salvar eles das garras do faraó, pois eles estavam sendo humilhados pelo faraó. E Deus mandou um salvador até eles, que era Moisés, para que Moisés libertasse o seu povo de lá. Então Deus a cada dia está mandando uma salvação, está mandando
a esperança para a gente. Basta acreditarmos naquilo, basta interceder ainda mais para que a gente não desanime acima de tudo que acontece. Todas as desgraças que estão acontecendo hoje em dia. Que a gente não perca a esperança. Que a gente possa, a cada dia, estar rezando mais e mais. Assim como Paula disse, buscar o rosário, buscar a oração, buscar a Deus, buscar a intercessão para que possamos, a cada dia, estar tendo um caminho até Deus. Né? Buscar aquele nosso degrauzinho até Deus. E possamos chegar na morada eterna, que é a, a, a morada eterna. Assim como a irmã Kelly fala, não devemos buscar o purgatório. Devemos buscar ir direto para o céu. Passar direto. Não ter não passa nem perto do purgatório. Passar direto. Porque Deus criou a gente para o céu, não para o purgatório. Então possamos buscar isso todos os dias. Você tem algo para colocar, Elson? Bem? Tá. Tem, deixa eu ver aqui, só alguns avisos, tá? Por aqui na conversa, no chat, tem um recadinho do nosso querido coordenador. Tem vídeo aqui no YouTube com o Rosário gravado, tá? Quem quiser acompanhar, tá bom? Curta, compartilhe, nos sigam, tá bom? Estamos no Spotify, estamos no Instagram e no Facebook. Meninos, a gente também está no TikTok, é isso? Me confirmem, por favor. No TikTok, né? TikTok, exatamente. Estamos no TikTok também. Podcast da Nutrição, sai ó, em diversas plataformas. Nos acompanhe. E não se esqueça, mais uma vez, curtam, sigam, compartilhem, comentem, tá bom? Deixa aquilo que for seu coração, tá certo? Hum, É isso, gente. Muito obrigada por estarem conosco mais um dia. Amanhã, sigamos com mais um salmo e vigiando, gente. Vigiando, parando e vamos fazer nossa parte, tá bom? Estivemos faremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço, gente. Obrigada. Deus abençoe. Fique com Deus. Olá para vocês. Fechou.